todos, que a paz de Deus, as bênçãos, né, de Deus nosso Pai, de Jesus, os amigos espirituais possam cair sobre nós e que a gente consiga aproveitar esses momentos para aquecer os nossos corações e podermos aí refletir, né, sobre o que realmente importa, o porquê estamos aqui e daquilo que precisamos focar e fazer para que possamos aproveitar, né, o momento que nos é dado desde o nascimento até a nossa morte, para sairmos daqui melhores do que a gente chegou. É esse o objetivo. Então, dando continuidade assim, ao nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna do Emmanuel, a gente vai estar estudando hoje a lição número 8, Vida e Posse. Essa lição é tirada do Evangelho, um trechinho, né? Emmanuel, ele pega um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, onde Jesus diz, não é a vida mais que o alimento? Então, que nessa pequena frase que é destacada por Emmanuel, ele quis, né, trazer para nós como mensagem, reforçar, dentre tantas coisas que Jesus nos trouxe, na nova perspectiva, ao Jesus vir à Terra, a sua lição, o seu exemplo de vida, ele veio trazer ao homem uma nova forma de olhar a vida, uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de olhar as dificuldades e as vantagens e tudo que a gente acaba enfrentando nesse mundo. Antigamente, ainda hoje, porque nós somos teimosos, né, na nossa persistência, às vezes, no erro, a gente acaba dando valor, colocando em foco muitas coisas que são relacionadas ao que é material. Então, a gente se preocupa em cuidar da saúde, isso é muito bom, porque o corpo é importante, nós temos que cuidar desse corpo que nos é emprestado. Procuramos também, muitas vezes, ganhar conhecimento intelectual através do estudo, para que a gente possa também, às vezes, encontrar um trabalho melhor e ter uma melhor remuneração. Isso também é importante, faz parte da lei de progresso, que é uma lei também natural, é uma lei divina, e nós precisamos disso, porque precisamos exercitar também o nosso pensar, a nossa inteligência, que faz parte da evolução do espírito eterno. Precisamos, né, também crescer nesse sentido, na parte intelectual e de inteligência e de pensamento. E a gente às vezes foca em trabalhar para ter mais uma segurança financeira, ou às vezes procura ganhar mais dinheiro de uma forma um pouco até descontrolada. E aí, com a vinda de Jesus, onde no passado, quem era o melhor, quem era o que tinha posições diferenciadas, era sempre o mais forte, ou sempre o mais rico. Não que isso ainda não ocorra, né? Porque a gente vê muitas situações onde, porque a pessoa tem mais condições financeiras, ela acaba conseguindo vantagens, ela consegue posições diferentes, ela passa às vezes na frente de algumas pessoas. Isso ainda, infelizmente, faz parte ainda do nosso engano nesse mundo. E quando Jesus vem à Terra, ele veio trazer essa visão aqui. Não é a vida mais que o alimento, ou seja, a nossa presença aqui, a nossa vida, o tempo que estamos aqui, né, entre o nosso nascer e o nosso morrer, não é mais do que a gente só se preocupar com a nossa subsistência e ganhos materiais? Será que é para isso que a gente está aqui? Será que é para isso que fomos criados? É esse só o foco que temos que ter? E aí Emmanuel começa a discorrer. E ele começa, na primeira frase que ele usa, ele coloca assim: aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Porque quantas histórias tristes sabemos de pessoas que estão tão fissuradas em ganhar o mundo, ganhar posses, ganhar poder, ganhar dinheiro, cometem crimes, prejudicam os outros, se atropelam as histórias, criam dívidas assim, que vão carregar não só nessa vida, para outras vidas, inimizades, tudo com essa visão cega, falta de prudência e a cegueira e a ilusão que as coisas do mundo às vezes nos causam. E é o exercício que temos que fazer, porque se nós abraçamos o Evangelho, se nós entendemos que Jesus é o nosso grande mestre e queremos de alguma forma trazer para nós, para nossa vida, o seu Evangelho, precisamos estar vigilantes nesse sentido e procurarmos realmente entender essa frase que ele coloca. Não é a vida mais que o alimento? Que as coisas materiais são importantes? Sim, são, porque estamos no mundo material e precisamos disso. Mas é só isso? É só isso o nosso foco? Então ele coloca, né, que
há pessoas nesse mundo que caminham, né, uma vida inteira só juntando posses. Aí ele dá esse exemplo: senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, retém grandes arcas de pão que os vermes demoram. E aí ele coloca: imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Então isso é muito triste, né? Quando a gente chega a pensar em chegarmos no final de uma vida inteira, olharmos para trás e pensarmos: o que será que eu deixei de bom? Que memória eu vou deixar nesse mundo? Vou deixar só minhas posses? Vou deixar só as minhas conquistas materiais? Então aí o Emmanuel completa: não esqueças, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Isso me fez lembrar uma música do Barão Vermelho, que eu gosto muito. Capaz que eu esqueci o nome dela, acho que é Desejo, não sei. Mas tem um trecho, e dizem que essa música foi feita baseada num poema do Vitor Hugo. Tem uma parte dessa música que ele diz assim: eu desejo que você ganhe dinheiro porque é preciso viver também, mas que você diga pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Isso é muito profundo no meu entendimento, porque é para nos lembrar que estamos aqui, tudo que temos materialmente falando, o nosso corpo inclusive é um empréstimo de Deus. É os instrumentos que temos, a nossa condição nesse mundo. Claro que a nossa condição é reflexo também do nosso esforço, do nosso trabalho, mas se algum dia, para o nosso benefício, for necessário que a gente sofra perdas, que a gente passe por dificuldades, isso vai acontecer. Na hora, provavelmente, talvez nós não entendamos, porque é muito difícil nós sairmos da dificuldade, darmos esse passo além, sairmos, nos colocarmos fora da situação e enxergarmos, né, exatamente de uma perspectiva muito maior, de uma perspectiva espiritual. Já temos essa condição de olharmos para as situações que estamos passando e, claro, às vezes elas doem, às vezes elas são difíceis, mas dizer: olha, isso aqui é um instrumento do meu aprendizado, porque tudo que nós temos agora, usufruindo o nosso corpo, a nossa saúde, as benesses, às vezes, da própria riqueza ou bem-estar social, o que seja, isso é um empréstimo divino. Para que a gente saiba usar isso, como diz aqui Emmanuel: vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Que nós sejamos multiplicadores dessa fartura. Se é uma condição financeira melhor, que sejamos talvez capazes de estender aos outros, não através só de uma doação material, mas claro que isso também é importante em alguns casos, mas de darmos o nosso tempo, dedicar o nosso olhar para aquele que sofre mais, para não ter aquela ganância desenfreada de querer acumular, sem ter sentido porque também estamos acumulando. Não invejar às vezes, ou desejar ter mais do que já temos, mas aquele olhar negativo às vezes que a gente joga pelo outro, ou com revolta pela nossa situação, ou achando ruim que o outro tenha e a gente não tem. Para que a gente consiga, né, pelo bem e pela fartura que já tenhamos, poder distribuir para os outros, para aqueles que possuem menos condições, para que a gente também aproveite os reveses que a vida às vezes nos causa, inclusive materialmente falando, para incorporar a riqueza da experiência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 6 também, é uma mensagem do Espírito da Verdade. Ele diz o seguinte: assim como o vento vai a poeira, que também o sopro dos espíritos, ou seja, essa mensagem da Boa Nova, novamente trazida por Kardec, dissipe os nossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muitos miseráveis, quanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Perigosas por quê? Porque qual que é o nosso objetivo de estarmos aqui na Terra? De nós ganharmos experiência, ganharmos fortaleza, limparmos sujeiras da nossa alma através do nosso sacrifício, através do perdão, através do bem que fazemos ao próximo. É esse o objetivo. E quando estamos numa posição muito avantajada financeiramente falando, socialmente falando, o mundo chama demais. É mais difícil nós olharmos para as coisas do espírito. Tem uma vez uma história que eu ouvi do Chico, que eu escutei, sobre do Chico Xavier, que ele estava na casa dele, e aí
chegou uma pessoa, bateu a porta, a moça, a senhora que ajudava ele na casa, abriu e foi lá. Seu Chico, tem um senhor aqui, mas era uma pessoa que chegou num carrão, cheia de, né? Se via que era uma pessoa importante. Chegou lá e o Chico abriu com aquele jeito dele humilde, né? Aquele senhorzão grandão, né? Cheio de bomba, vamos dizer assim, né? E o Chico, vem, eu estava te esperando. E aí o homem vai lá pro quarto, né? Para o local onde o Chico recebeu e descarrega todas as suas dificuldades, todas as suas problemáticas e fala, porque ele chegou bem perturbado. Aquela senhora tinha percebido a perturbação que aquele homem chegou. E ele fala com o Chico, né? O Chico, naquele jeito dele, conversa com ele, deve ter dado, né? Explicações, conselhos, consolos, que seja, né? E ao sair de lá, ele parecia um pouco mais sereno, né? Se percebia no seu semblante, deu um ar um pouco mais de paz. E aí ele foi embora. E a senhora que estava lá, né, ajudando a cuidar do Chico, ela falou, mas quem era esse moço, né? Quem era, né? Ela sabia que ele era, né? Importante, né? Ele falou, ah, pobre. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Então, é essa visão que a gente precisa começar cada vez mais focar dentro de nós e ter essa perspectiva na vida. Que o que importa para nós é aquilo que estamos conseguindo conquistar para nossa alma, para o nosso espírito, que são aqueles tesouros que carregaremos para sempre, que ninguém rouba, que nenhuma traça come, que Jesus já nos falou. E o Espiritismo vem novamente reacender, né, essa perspectiva quando ele fala da reencarnação, da eternidade da alma, do que seria, na verdade, o que é de verdade uma encarnação, que é essa oportunidade de ganharmos riquezas, mas riquezas eternas, riquezas espirituais. E aí, então, o Emmanuel termina essa lição. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Então, que a gente arregace as nossas mangas e vamos trabalhar para que a gente fique cada vez mais rico das riquezas que, como Jesus disse, nenhum ladrão rouba, nenhuma traça come, as riquezas da alma, que elas são cada vez ampliadas, vamos dizer assim, que rende juros, né, muito altos quando a gente pratica o bem e vence a si mesmo, vencendo os nossos vícios e os nossos defeitos. E que Deus possa nos amparar nessa nossa luta para que a gente fique cada vez mais rico de espírito, com a alma transbordante de luz e alegria.